Oi, queridos do segundo ano. Bom, essa semana basicamente a gente vai trabalhar com a questão de resolução de questões, principalmente daquele link que eu enviei para vocês do Google Formulários e também de algumas questões da plataforma. Bora lá? Bom, antes da gente poder ler a questão, eu quero lembrar para vocês que esse capítulo 5, 6 e 7 a gente falou principalmente a respeito da questão da globalização, das desigualdades sociais, a gente falou dos índices que vão estar medindo, da regionalização, entre outros. Primeira questão, vou falar sobre o IDH. Ele é usado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, para avaliar o nível de bem-estar social de cada país. Sobre o IDH pode-se afirmar, bom, a questão quer saber a respeito do IDH qual a alternativa correta. Como vocês podem ver, a alternativa correta é sobre a 1 e a 3. Que primeiro, o cálculo desse índice é feito com base nos seguintes indicadores socioeconômicos: longevidade, ou seja, quanto tempo a pessoa vive, o nível de instrução, ou seja, a escolaridade dela, e o PIB, Produto Interno Bruto de cada pessoa, ou seja, o que é produzido durante um ano de cada habitante. E o terceiro item fala que o Brasil possui um IDH que o classifica acima da média de muitos países em desenvolvimento, porém, encontra-se atrás de países como Argentina e Uruguai. Sim, pessoal, o IDH brasileiro ele não é tão ruim quanto se imagina, mas por exemplo, o Brasil ele lidera na América do Sul economicamente e sobre o IDH ele fica atrás de economias bem menores como Argentina e Uruguai. Então a alternativa correta é a letra A, que fala a respeito do item 1 e o item 3. Bom, segunda questão. O Índice de Desenvolvimento, IDH, criado pela ONU, avalia com mais precisão as condições humanas e sociais de um país. Analise a alternativa que apresenta os indicadores utilizados na determinação do IDH. Bom, ele vai querer saber quais são os indicadores que são utilizados para medir o índice de desenvolvimento de uma população. O que é usado para medir? A letra B de bola. Como eu falei até na questão anterior, que vai falar da renda que essa pessoa tem, quanto que ela recebe, quanto que ela ganha, da escolaridade, ou seja, até que nível essa pessoa estudou, a taxa de alfabetização entre os adultos, ou seja, se as pessoas são alfabetizadas, se frequentaram a escola, fizeram nível superior, enfim. E a expectativa de vida ao nascer, ou seja, quanto que essa população vai viver, porque a gente sabe quanto mais uma população vive, ou seja, um melhor investimento em programas de saúde, de bem-estar da população, enfim. Então a letra B de bola. A próxima questão é sobre regionalização. Olha só. Explique os critérios utilizados para o estabelecimento de cada uma das duas regionalizações do Brasil. Aqui a gente vai ter dois tipos. Eu vou ter a região administrativa, que são as regiões Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. E eu tenho também as regiões geoeconômicas. Bom, solucionando. As regiões administrativas, ela é levada a alguns critérios em conta, como características naturais, aspectos socioeconômicos dominantes no espaço, mais respeito à divisão dos estados que interagem a região. Já as regiões geoeconômicas, para sua elaboração foi levado em consideração os seguintes fatores: formação histórica, econômica, a cultura do país, qualidade de vida da população, entre outros. Bom, quando a gente fala a respeito de regionalização, de fato, eu tenho que entender que é dividir o território para que eu possa melhor estudar. E essa divisão ela é feita principalmente em algumas características semelhantes, ou seja, vai ser agrupado a regiões que possuem características semelhantes para ser melhor estudar. Ou seja, levando em consideração ou vai ser região administrativa voltada para a questão do clima, aspectos naturais, ou geoeconômicos, que é a formação histórica, a qualidade de vida, entre outros. Quarta, além da renda per capita, ou seja, a renda por pessoa do país, quais são os outros critérios a levar em conta para a avaliação do IDH? Bom, se vocês observarem, já tem 3 perguntas relacionadas ao IDH. O contexto da pergunta é diferente, mas a resposta é a mesma, levando você a entender que quando você conhece o conceito de IDH e para que serve, você consegue resolver diferentes questões com contextos diferentes, mas que pedem basicamente a mesma coisa.
Então vai ser a letra E, que fala da expectativa de vida, média de escolaridade dos adultos, número de anos que se espera que as crianças permaneçam na escola, entre outros. Ok? Bom, sobre a quinta questão. Imagine mandar um sinal para todos os dispositivos conectados à internet ao redor do globo. Foi exatamente o que John, que se intitula um cartógrafo de rede, com essa temática que permite sondar tão rapidamente o panorama de conexões no mundo. O criador pretende fazer isso mais vezes ao longo do tempo, para comparar a evolução do acesso à rede. Quanto mais intensa a cor, maior o número de dispositivos. E por enquanto sabemos bem onde ele se concentra. A análise da imagem possibilita visualizar o uso de internet nas diversas regiões do mundo. A principal causa para as diferenças regionais na concentração do uso da rede é: se vocês observarem no mapa, a gente vai ver que tem regiões que estão completamente acesas. Olha aqui Estados Unidos, olha a parte sudeste do Brasil, olha a Europa, e outras estão completamente apagadas. Isso vai mostrar que não existe uma igualdade no acesso à internet. Logo, a alternativa correta é a letra C, desigualdade e desenvolvimento tecnológico. A tecnologia hoje em dia, ela está para todos, mas nem todos têm acesso a ela. E nem todos têm como manter, porque é necessário recursos para isso. Ou seja, mostra uma desigualdade. Ok? Bom, a sexta questão. A presença de empresas globais que dominam o mercado de tecnologia no mundo costuma gerar atritos com os governos nacionais e impactos de diferentes dimensões. Em sua indústria cultural e na privacidade dos indivíduos. Diante do poder dessas grandes empresas, os estados nacionais buscam estabelecer regras antitrustes para o setor. Com relação ao poder econômico e político das empresas globais de tecnologia digital e de ação de governos nacionais, é correto o quê? Bom, ele vai estar principalmente falando a questão dessa globalização, desse mercado que está voltado para o mundo inteiro. Assim sendo, o que a gente pode falar? A letra E, que as empresas de tecnologia digital foram verdadeiros oligopólios, ou seja, poucos no poder, e controlam diversas redes informacionais. Assim, elas ainda dependem da legislação dos estados nacionais para a atuação dos territórios e comercialização dos seus produtos. Ou seja, essas empresas elas estão difundidas por todos os continentes. Mas detalhe, é necessário elas terem o poder para poder gerenciar esses produtos e onde que eles vão estar. Então, por isso é a letra A. Ok? Bom, sétima questão vai falar sobre regionalização. A regionalização do espaço brasileiro tem sido trabalhada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e por especialistas geógrafos que têm apresentado ao longo dos anos diferentes propostas de divisão regional. Sobre o referido assunto, responda aos itens a seguir, cite a atual divisão adotada pelo IBGE. Bom, ainda sobre a questão da regionalização. Quais são os critérios que o IBGE ele adota? Primeiro, o IBGE adota 5 macro-regiões: Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. E também ele vai ter os complexos regionais, compostos, que foi proposto por Pedro, que são formados pela Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste, que a gente viu as regiões administrativas. E a divisão do IBGE considera o limite político administrativo do Estado e considera a sua regionalização aspectos comuns, relacionados à característica, economia, natureza e demografia. Ou seja, a gente vai ver tanto a divisão devido às características administrativas como geoeconômicas, ok? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida estou à disposição, podem mandar mensagem, ok?